Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul aqui na tela da TV Cachoeira. Uma boa quarta-feira para você. Muito obrigado pela companhia. E hoje a gente volta a falar do número de gaúchos mortos em função do ciclone extratropical. Os prejuízos estão sendo contabilizados e equipes seguem trabalhando no resgate de moradores em diversos municípios do Rio Grande do Sul. A Lena Caetano participa ao vivo com a gente, trazendo informações do trabalho da Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Equipes estão mobilizadas para prestar assistência aos cachoeirenses que moram nas regiões atingidas. A Lena também vai trazer informações sobre o risco de enchente do Rio Jacuí. Cerca de 100 estudantes cachoeirenses participaram da terceira edição da iniciativa Profissionais do Amanhã. A TV Cachoeira fez parte do projeto com a orientação de duas meninas que sonham em trabalhar com comunicação. No quadro Educacão de hoje, Francine Hernandes fala dos cães de pastoreio e as suas habilidades. Um recurso mais barato do que um funcionário, sem falar que tem aquela parceria e aquela ligação incrível com o humano. E aí depois a gente pensa, ok, será que qualquer cachorro serve? Amanhã, dia 7 de setembro, vai ter desfile cívico-militar em Cachoeira do Sul. 65 entidades vão participar. O trânsito no centro da cidade vai mudar por conta disso. E como você sabe, o NT Sul tem aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem, pode enviar a sua informação, o seu recado. E o número do nosso WhatsApp para você interagir é o 51997697129. Este número que está aparecendo aí na tela. Ou então, você também pode comentar nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou em nosso canal do YouTube. Vá participando. O NT Sul de hoje já está no ar. Gente, mesmo que nos últimos dias Cachoeira do Sul tenha ficado fora da rota das chuvas intensas, das enchentes, a Defesa Civil está em situação de alerta. Hoje pela manhã aconteceu uma reunião para avaliar os últimos acontecimentos no estado e traçar estratégias para os próximos dias. E a assistência a cachoeirenses que moram nessas regiões mais afetadas vai ser uma das frentes de trabalho. A Lena Caetano fala com a gente a partir de agora diretamente da sede da Superintendência da Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Lena. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso, Daniel. A gente vai passar informações para os nossos telespectadores sobre Cachoeira do Sul e sobre o que a Superintendência da Defesa Civil de Cachoeira do Sul está programando para se inserir nesta assistência, nesse contexto de ajuda, de auxílio, principalmente a cachoeirenses e a familiares de cachoeirenses que estão nessas áreas afetadas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Eu começo essa intervenção, primeiramente, mencionando Cachoeira do Sul com relação ao nível do Rio Jacuí, que muita gente está preocupada com isso, porque existem muitas casas ribeirinhas ao Rio Jacuí e, subindo o rio, essas famílias já entram em situação de alerta e às vezes precisam ser removidas. Começo chamando a imagem aí da balsa do Rio Jacuí, a balsa Deusa do Jacuí, que está parada, parou hoje de funcionar, de realizar a travessia de veículos acima de 18 toneladas que usam o serviço da balsa para atravessar o Rio Jacuí. A balsa, em função do alto nível do Rio Jacuí, parou e sem previsão de retorno por enquanto. Também chamamos imagens aqui do nosso Rio Jacuí, a gente esteve lá hoje pela manhã registrando, o nível do rio está bastante alto, do normal médio de 16 metros, ou melhor, de 18 metros, hoje pela manhã. A gente pode verificar aqui nos dados da Defesa Civil, o nível do rio está em 19 metros e 75 centímetros, ou seja, 1,75 acima do nível normal. E a tendência é subir mais, até porque existe previsão de chuva. Estamos aqui na Superintendência, então, o Superintendente Edson das Neves Júnior está com a gente para nos contextualizar e mencionar como é que está a situação em Cachoeira neste momento, Edson. Cachoeira não foi atingida severamente pelo ciclone, né? Mas teve alguns casos pontuais, é isso? Boa tarde. É isso, Lena. Nós tivemos desde o domingo, trabalhando em resposta a esta chuva intensa que atingiu, o estado do Rio Grande do Sul, e Cachoeira do Sul também tivemos alguns danos. Tivemos queda de raio, destelhamento de residências, movimentação de massa no bairro Tibiriçá,
uma situação que está nos preocupando e estamos monitorando ela diariamente. Queda de árvore em rodovias, né, e também sobre residências. Quanto ao nível do rio Jacuí, ele chegou a 19,75 metros. Isto começa a nos tirar do nível de observação e passar para o nível de atenção. No nível de atenção, a gente intensifica o monitoramento, intensifica a comunicação com as famílias ribeirinhas e também já começa os contatos para a preparação das equipes de resposta, local de abrigamento, quem vai fazer a remoção das famílias, quem vai cuidar do acolhimento delas, né? Cadastro, e isso tudo, esses alertas já foram disparados hoje pela manhã para os órgãos de apoio, Exército, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e todas as secretarias municipais, e vamos agora diariamente monitorando o nível do rio Jacuí e, se necessário, providenciar as medidas, né, previstas no nosso plano de contingência. Edson, em torno de quantas famílias habitualmente são removidas quando sobe o rio Jacuí, quando acontecem essas situações? Nós podemos chegar, né, ao nível de 25 metros até 110 famílias removidas. Tudo depende da intensidade. O que nos preocupa é que nós temos, além de muita chuva na região norte, Passo Fundo, né, e essa água vai passar por Cachoeira do Sul, né, ainda que tenha a absorção, né, das barragens, nós temos um represamento das águas a jusante de Cachoeira do Sul pelas águas que caiu na região de Lajeado, do Vale do Taquari, e que vai descendo pelo rio Taquari. Então, isto nos assusta, é o volume de água que tem por passar e o represamento que nós temos a jusante. Então, vamos sempre nos preparar para o pior cenário, fazendo a comunicação para fazer a retirada preventiva das famílias, se o nível do rio assim indicar que deve atingir as residências. Uma situação que tem ocorrido recorrentemente aqui junto à Defesa Civil é de cachoeirenses, de pessoas que têm familiares nessas regiões atingidas pelas enchentes, nessas regiões e municípios mais severamente atingidos, em busca de auxílio, em busca de informações. A Defesa Civil hoje pela manhã teve uma reunião lá no gabinete do prefeito, com o prefeito José Otávio Germano, a superintendência, abordando justamente esse aspecto, né, Júnior? Porque muitas famílias estão preocupadas, muitos familiares estão preocupados. O que a Defesa Civil pretende e de que maneira está agindo para dar uma certa assistência a essas pessoas? Bom, a gente sabe que a região do Vale do Taquari, né, é muito buscada até pelos cachoeirenses em busca de empregos, oportunidades profissionais. A gente tem muitas cachoeirenses que vão para aquela região. Ontem à noite a gente recebeu o contato de uma família que tem filhos na região, mais propriamente no município de Roca Salles, e que desde o meio-dia de ontem não consegue mais contato com o seu filho, né? Existem outros irmãos, mas que não está na área propriamente afetada. Ele está no que a gente chama de área vermelha, onde a área ficou inundada. Quando nós recebemos essa informação, a gente iniciou a rede de comunicação que se tem com a Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar, passando os dados dele e buscando informações. Informamos isso ao prefeito municipal, José Otávio Germano, que chamou hoje de manhã uma reunião em seu gabinete, instituindo um gabinete de crise. Que tipo de assistência vai ser dado, Júnior? Assistência tanto psicológica, saúde, quanto assistência no local. Né? Se a gente tiver cachoeirenses que estejam precisando de auxílio, ou seja, perderam moradia, não tem como sair lá da região do Vale do Taquari e nós tivermos que buscar, a gente vai fazer o transporte dessas pessoas para a Cachoeira do Sul e o atendimento todo que for necessário na questão de saúde, né, na questão de emergências psicológicas. Então, esse gabinete já está montado pelo prefeito. Bom, a Defesa Civil local não deve se dirigir a essas localidades, até por questão estratégica, né? E para a gente finalizar, que tu me contextualize isso rapidamente, e o número da Defesa Civil para o contato do telespectador. Se alguém tiver algum familiar nesta região afetada, pode entrar em contato pelo 193 do Corpo de Bombeiros ou pelo WhatsApp da Defesa Civil, 5199 53 58 310, passando as informações, nome, endereço, né, empresa que essa pessoa trabalhava, para que a gente passe para as equipes de busca e tenha informações. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul está sempre pronta a ajudar qualquer município. Contudo, nós estamos indo para uma atenção na nossa região, então nós temos que estar preparados para atender aqui. E a gente faz um apelo aos cachoeirenses que, dentro da premissa de defesa civil, uma das noções básicas do socorrista é não se tornar a próxima vítima. Então, muitas vezes, o fato dos cachoeirenses que
Porque ter a intenção de ir fazer busca no local, sem ter equipamento apropriado, sem ter condições apropriadas, ele pode se tornar mais uma vítima. Então, use esses meios de comunicação, procure a Defesa Civil, até para que a gente faça os meios legais e corretos e não coloque mais pessoas em situação de risco. Obrigada, Edson, pelas informações, pela participação. As informações são essas, Daniel, e a gente segue acompanhando tudo isso, lamentando, né, infelizmente, que tudo esteja acontecendo. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. A Lena trazendo informações ao vivo diretamente da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós vamos atualizar as informações do estado, porque ao menos 70 municípios tiveram estragos com as chuvas dos últimos dias. E a situação é muito angustiante. Aqui no Rio Grande do Sul, uma das piores enchentes dos últimos anos, das últimas décadas, que ficou marcada na memória de muitas pessoas, foi uma enchente do ano de 1941, que inclusive afetou muito até mesmo a cidade de Cachoeira do Sul. Porém, em algumas cidades, em alguns municípios, especialmente as pessoas mais idosas e com aquilo que se tem de dados daquela época, dizem que a cheia atual está sendo pior do que a cheia de 1941. Daqui a pouquinho a gente tem reportagem especial da Thelma Tomás, trazendo todas as informações, falando do atendimento a essas comunidades, e a gente já tem a confirmação de ao menos 31 mortes aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas tem um número ainda considerável de pessoas desaparecidas. Já já a gente traz mais detalhes sobre isso. Bom, e a gente vai conferir agora a história de uma empreendedora da periferia de Porto Alegre. Ela abriu a primeira clínica há 19 anos com uma visão inovadora e hoje é um exemplo da comunidade. A Roberta já perdeu as contas de quantas próteses dentárias entregou a clientes nos últimos anos. Mas confessa, na escolha da profissão, ela precisou abandonar o sonho da adolescência, que era ser dentista. Porque não deu. Porque quem trabalha, quem nasce na periferia sabe que vai até o 2º grau e depois ali já tem que botar a mão na massa para fazer dinheiro, sustentar a família, tudo isso. Infelizmente não consegui pagar os meus estudos. Corri por fora, fiz um curso técnico em prótese, né? E ainda assim me realizo trabalhando para os dentistas. Peraí que vamos explicar essa história. Hoje, a Roberta ainda é protética dentária, mas também é chefe. Ela é uma empreendedora da periferia. Há 19 anos, com a cara e a coragem, ela abriu essa clínica na Restinga. Hoje ela já tem uma filial no bairro Ípica, ou seja, aí ela passou a contratar odontologistas como colaboradores. Eles vêm, prestam serviço para mim e eu ofereço, então, os consultórios, as secretárias, toda a parte de prospecção de cliente, eu que faço. E esse cliente, quem é? Esse cliente é aquele que quer um atendimento diferenciado, que ele quer que a gente chame ele pelo nome, que a gente quer que pergunte como é que está o pai dele. Normalmente a gente trata a família, né? Por mais que a gente faça divulgação em redes sociais, tudo isso, o boca a boca ainda permanece muito. E eu acho que isso é uma característica do bairro, de atendimento de periferia. Pois é mesmo, a Restinga, junto com Bom Jesus, Morro da Cruz, a Vila Planetário e a Vila Cruzeiro, fizeram parte de uma pesquisa inédita no início desse ano sobre o empreendedorismo das periferias. O levantamento do Sebrae ouviu mais de 1.000 desses trabalhadores que começaram negócios próprios. A prefeitura está trabalhando a partir desses dados a visão de uma inovação inclusiva. Não uma bolha, que muitas vezes, né, a inovação é acusada de só olhar para certos segmentos populacionais, mas um cobertor, algo que pudesse ser ofertado para todos os setores da cidade. Por quê? E isso começou até na nossa trajetória do prêmio de inovação, né, que a gente entregou no ano passado. A coisa mais linda do prêmio de inovação foi justamente perceber a diversidade de ações que estavam buscando esse caminho empreendedor, esse caminho inovador dentro da cidade. A gente teve indicados lá como a Copa Coletiva, como as Mulheres da Restinga, como a própria Cotravipa, né, que fez um trabalho inovador assim de potencializar a educação para os seus associados. Então, o que a gente percebe é que a gente tem sementes de empreendedorismo e de inovação que estão espalhadas por toda a cidade. Então, a gente tinha um desejo muito grande de desenhar as políticas públicas para poder regar essas sementes, para fazer com que elas, né, tenham mais vitalidade para crescer e serem alternativas das suas comunidades. No perfil, a pesquisa identificou que 35% são empreendedoras e 65% são empreendedores. No geral, 64% são negros e 76% estão nas classes C, D e E.
E os negócios são determinantes para a renda familiar. Representam mais da metade do faturamento para 92% dos empreendedores. Por outro lado, precisam de apoio e estrutura. 66% não tem CNPJ, 52% não tem espaço próprio para trabalhar e dos 37% que tentaram fazer um financiamento ou empréstimo, só 18% tiveram acesso. 53% nunca fizeram cursos de capacitação na área que atuam. A Roberta é hoje a presidente das empreendedoras da Restinga. A associação, criada há 4 anos, veio para capacitar e empoderar mulheres que, como a pesquisa também revelou, sofriam o estigma social da periferia. Quando tu pergunta para uma pessoa que mora fora do bairro, ela vai dizer, violência, né, roubo, medo, quando fala da periferia. Mas se tu perguntar para as pessoas que moram na periferia, elas vão dizer lugar onde eu moro, alegria, felicidade, família, né? Então a gente precisa alinhar essas duas percepções. E é por isso que vocês estão se vendendo diferente, dizendo que aqui tem produto de qualidade produzido na periferia para todo mundo. Sem dúvida, as pessoas precisam entender que agora o polo empreendedor está nas periferias. As pessoas agora estão entendendo que elas são empreendedoras. Antes elas achavam, eu faço um bolinho, eu trabalho por conta. E depois desse movimento de divulgação, elas sim estão se entendendo como empreendedoras. Unindo capacitação, possibilidades de financiamento desenhadas, né, para a questão produtiva, esse reconhecimento e celebração dos atores locais, essa potencialização desses hubs comunitários de inovação e essa lógica da gente conseguir entregar de uma forma mais integrada, né, na própria comunidade, os serviços públicos, os serviços que estão disponíveis aí, né, das universidades, do Sistema S, eu acho que a gente tem um conjunto de ações muito importantes, né, que batem aqueles elementos principais que estão na pesquisa. Ter espaço para trabalhar, ter suporte, entender precificação, né, poder ter alguma capacitação, né, para poder se tornar mais eficiente no seu negócio, poder separar a sua identidade pessoal da sua identidade jurídica como negócio, né, e aí a gente consegue ir avançando, né, de forma integrada. Isso aí. Daqui a pouco a gente tem o nosso primeiro bloco de interatividade, sempre abrindo um espaço para você se expressar, para você contar a sua informação, para também comentar as reportagens que estão no ar, porque assim a gente vai conduzindo aqui o telejornal NT Sul com o seu olhar apurado, com a sua opinião, com a sua percepção sobre aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia. Quer participar com a gente? Manda mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Nossas redes sociais estão à sua disposição e obrigado a você que já está interagindo, nos acompanhando também por meio das nossas lives no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bom, hoje nós temos aqui o quadro Educacão. Quem trabalha no campo e cria gado ou ovelha costuma ter cães para auxiliar no serviço. No quadro Educacão de hoje, a Francine Hernandes fala dos cães de pastoreio e as suas habilidades. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Educacão. E hoje a gente vai aproveitar que teve demonstração de cães de pastoreio lá na Expo Inter para falar um pouco sobre cães de trabalho, na verdade sobre o trabalho de pastoreio. O que acontece? A primeira coisa que a gente pensa, nossa, que incrível, esses cães trabalham muito bem e eles podem ajudar muitos humanos na lida de campo. Sim, um cachorro ele ajuda muito no trabalho, ele é um recurso mais barato do que um funcionário, sem falar que tem aquela parceria e aquela ligação incrível com o humano. E aí depois a gente pensa, ok, será que qualquer cachorro serve? Eu posso pegar e adotar um vira-lata e vai servir? Então, gente, você pode até conhecer um vira-lata ou outro que consiga fazer esse trabalho de campo, porque ele imitou o cão. Enfim, mas o ideal é a gente escolher um cão que já tenha uma aptidão para isso. E aí entra a importância dos criadores. E eu estou falando de criadores responsáveis, criadores profissionais que estudam as raças e que cuidam dos comportamentos dela. Por quê? Um exemplo. Na questão do pastoreio de ovelhas, se eu colocar a Red é pastorear ovelhas, certo? Red minha vira-latinha aqui. O que vai acontecer?
Quando ela precisar conduzir com a mordiscada, ela vai machucar as ovelhas. Por quê? Porque a mordida dela não é uma mordida delicada. Os Border Collies, os ovelheiros gaúchos, enfim, os cães de pastoreio, eles são selecionados para que eles consigam fazer aquela mordiscadinha atrás da perna de uma forma delicada e sem machucar o animal. Ai, Fran, mas só por isso eu tenho que escolher um cão de raça? Vamos pensar o seguinte, gente. Imagina que quando você vai contratar alguém para trabalhar com você, você sempre vai olhar para o currículo dessa pessoa e você vai querer o melhor funcionário contigo. Não concordam? Então, quando eu vou escolher um cachorro para conviver comigo, para trabalhar comigo, eu também vou querer um cachorro com o melhor currículo. Ah, mas não é só ensinar? Nem sempre. Por quê? Quando a gente vai falar do currículo desse cachorro, as habilidades desse cão, a gente vai olhar lá para trás, para os antecessores deles e as habilidades genéticas que os antecessores tinham. Hoje, os criadores eles fazem uma função imprescindível para cães de trabalho, que é essa seleção de habilidades. Por exemplo, um criador jamais vai cruzar um cão agressivo, porque não pode ter agressividade no trabalho de campo. Um criador jamais vai cruzar um cachorro extremamente teimoso. Então, quando a gente tem um cão desses, a gente já tem um cão com uma aptidão natural ao trabalho. Faz sentido isso para vocês? Coisa que em outro cão a gente teria muita sorte em desenvolver. E aí entra muito essa importância. A criação responsável é de extrema importância para a manutenção de todos os cães de trabalho. Não só para cães de pastoreio, mas também para cães de guarda, para cães de assistência, e porque todos eles precisam de características e qualidades muito específicas. E isso faz diferença, sim, no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, que faça sentido para vocês. Ah, e uma coisa muito importante. Ok, Fran, eu quero ter um Border Collie na minha casa, eles são incríveis. Lembra que o Border Collie é um cão de trabalho. E o que isso significa? Que ele realmente precisa trabalhar, que ele tem muita energia. Quando a gente pega esse cão de função e traz para a nossa casa, a gente precisa dar funções para ele. Porque o instinto dele é tão forte que se você não der funções, ele vai pastorear você, ele vai pastorear as crianças e ele vai pastorear os outros cachorros da casa. Sem falar que ele vai começar a desenvolver problemas de comportamento por não estar sendo quem ele é. A gente tem que respeitar a natureza dos nossos cães. E cães de trabalho, eles precisam literalmente trabalhar. Na verdade, todos os cães, até os sem raça definidas, gostam de ter funções. Imagina um cão que foi criado para estar ali, trabalhando, fazendo coisas incríveis. Então, pensem bastante antes de adquirir um cão de uma raça de trabalho, se você vai ter como dar vazão ao nível de energia dele. Não pegue um cachorro só porque ele é bonitinho ou porque ele é inteligente. Pense se as características daquela raça cabem na sua rotina e no seu dia a dia, tá bom? Um abraço para todos, até o próximo Educacão. Bom, e nós estamos mesclando aqui informações hoje, trazendo os nossos quadros, informações de Cachoeira do Sul, mas eu tenho certeza que você de casa também, telespectador, certamente está consternado, né, com todas essas situações, com todas as informações das enchentes, das cheias aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem muitas mensagens que estão chegando aqui por meio das nossas redes sociais, pessoas também apreensivas, né, com previsão de mais chuva aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, estamos chegando aqui no nosso primeiro bloco de interatividade. Obrigado a você que está interagindo com a gente no WhatsApp, 51997697129. E eu vou começar aqui pelo Facebook, porque tem algumas perguntas já sobre previsão do tempo, embora a gente tenha informações mais detalhadas daqui a pouquinho. O Juarez Silveira está perguntando aqui, qual o volume de chuva para esse final de semana? Por favor, quando puder informar. Juarez, obrigado pela participação, a gente vai trazer isso na previsão. De todo modo, a gente já tem uma previsão de chuva volumosa para amanhã, para Cachoeira do Sul. Essas informações elas não são exatas, né? Cada central de meteorologia, por vezes, tem uma metodologia um tanto diferente, mas há, por exemplo, pelo Climatempo, uma previsão de 80 milímetros para Cachoeira do Sul. Vai se confirmar? A gente não sabe. A Metsul, que é outra central de meteorologia, também prevê muita chuva para a região central do Rio Grande do Sul. Então,
Por isso, como a gente abriu aqui o telejornal, a Defesa Civil está em alerta também aqui em Cachoeira do Sul e a gente fica aqui na torcida, né, para que quem sabe não se consolide essa chuva toda, já que a gente tem os volumes dos rios já bastante elevados, né? Daniel Garcia está com a gente, a Rosélia Amaral, Andréia Souza também participando. Obrigado a todos vocês pelos recados. Vamos agora para a tela. A Célia Moraes está participando com a gente de Rio Claro, São Paulo. Minha solidariedade com todos pelo momento delicado e triste que estão passando. Que Deus olhe por todos os atingidos. Um grande abraço, diz aqui a Célia. Obrigado, Célia, pela participação. É isso, né? E nesse momento em que Defesa Civil, bombeiros, todas as forças possíveis do Estado estão se mobilizando para socorrer moradores, também a solidariedade se multiplicando nessas regiões. A gente tem relatos de ajuda chegando, cobertores, roupas, especialmente porque tem famílias que literalmente perderam tudo, ficaram muitas horas dentro da água, no topo de casas, e está bastante frio aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nessas regiões que estão sofrendo com as cheias. Então é um atendimento que chega em hora oportuna, não é, para socorrer tantas famílias. Quem mais? O Paulo César está participando com a gente. Assim estava ontem, 19 horas, parte da cidade de Lajeado. Até agora estamos sem luz nem água nas torneiras. Obrigado, Paulo, pela participação, por mandar aí o vídeo, né? Então, são todas essas questões que vêm em decorrência das cheias, não somente as casas que estão alagadas, todo o sofrimento de tantas pessoas, mas a cidade como um todo que vai sofrendo também por essas questões de estrutura, né? De água, de internet, de energia e tudo mais. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo. E nós vamos trazer informações atualizadas sobre as cheias, sobre as enchentes que afetam mais de 70 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Amanhã, dia 7 de setembro, vai ter desfile cívico-militar em Cachoeira do Sul. 65 entidades vão participar, o trânsito no centro da cidade vai mudar por conta disso. Nós vamos trazer todas essas informações já, logo depois do intervalo. NT Sul já de volta ao vivo e hoje amanheceu bastante frio aqui no município de Cachoeira do Sul. Pode chover no final do dia. Amanhã, feriado de 7 de setembro, tem previsão de muita chuva. O acumulado pode chegar a 80 milímetros. Na sexta-feira, a instabilidade continua. Quarta-feira, em Cachoeira do Sul, pode voltar a chover da tarde para a noite. Mas se isso se confirmar, vai ser em um volume bem pequeno por hoje. Temperatura mínima 10 graus e máxima 20. Quinta-feira, a tendência, conforme as centrais de meteorologia, é de muita chuva novamente. A Climatempo prevê 80 milímetros. Se essa previsão se confirmar, a cidade pode ter problemas com alagamentos. Temperatura mínima 15 graus e máxima 25. Sexta-feira deve seguir com chuva, alguns períodos apenas com a cobertura de nuvens e há possibilidade de aberturas de sol. Temperatura mínima 15 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A chuva deve voltar ao estado hoje, especialmente mais para o fim do dia, mas com um volume pequeno num primeiro momento. O tempo mais firme hoje deve ocorrer no norte e na serra. Na campanha, no sul e na região central, as pancadas de chuva deverão ter intensidade moderada. A Grande Porto Alegre e o litoral norte podem registrar ventos de até 70 km por hora. E esse episódio de chuva muito intensa que a gente viu no começo dessa semana no Rio Grande do Sul não vai ser o único do mês. Novos eventos de chuva muito volumosa no estado neste mês, que recém se inicia, devem ocorrer. Um segundo evento já deve ser esperado agora, na segunda metade da semana, com a formação de uma frente quente no sul gaúcho, que depois avançará como frente fria, gerando mais chuva volumosa já na quinta-feira. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Também 21 graus na região norte, em Passo Fundo. Na região central, em Santa Maria, 20 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 17 graus. E também 17 em Pelotas e Rio Grande, na região sul.
E a gente atualiza a partir de agora as informações das cheias no estado do Rio Grande do Sul. São ao menos 70 cidades, 70 municípios que foram afetados pela chuva, pelas cheias de rios em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Os dados mais atualizados que a gente tem neste momento são os seguintes. São então 70 cidades afetadas, 3.000 pessoas estão desalojadas, 4.700 desabrigadas. E estima-se que mais de 50.000 pessoas foram afetadas diretamente por essa situação, por este fenômeno climático. Informações agora na reportagem de Thelma Tomás. Até o momento, oficialmente, segundo dados da Defesa Civil, 27 pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira. Essa é a maior tragédia de evento climático vivenciada pelos gaúchos, pelo menos nos últimos 40 anos. O último evento contabilizado nesta mesma ordem foi o sentido no efeito do ciclone extratropical que passou pelo território gaúcho em julho deste ano ainda. Os dados são oficiais até este momento, contabilizados pela Defesa Civil, em função de outros 6 óbitos terem sido confirmados na manhã desta quarta-feira no município de Roca Salles. Os dados ainda estão sendo atualizados periodicamente, principalmente porque durante toda esta madrugada as equipes de resgate ainda trabalhavam no resgate de pessoas, principalmente no Vale do Taquari. Há ainda, extraoficialmente, a especulação de que esse número possa alcançar até o final dessa manhã 31 óbitos. Oficialmente, a Defesa Civil ainda não confirmou essas informações que são atualizadas, como eu disse, periodicamente. Mas o que se sabe é que, definitivamente, esse foi o maior evento de efeito trágico climático sentido pelos gaúchos. Não tem sido um ano fácil. Não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul. Mas nosso povo é resiliente, é forte, né? E eu tenho certeza que nós vamos estar unidos para superar essa adversidade, né? Com toda a estrutura, com os servidores públicos, militares, civis, com os voluntários, com as ações, com as prefeituras, com a sociedade civil engajada. Cada vida perdida não pode ser reposta, a gente lamenta cada uma delas que foi perdida. Vamos dar todo o suporte para as famílias, né, para a superação desse momento de dor, pedir à Secretaria de Saúde que disponibilize equipe de psicólogos também, especialmente para essa localidade do Vale do Taquari, né, para os municípios de Mussum, de Roca Salles, onde mais houve situações que vão precisar ter apoio psicológico para essas famílias e para essa comunidade, para que a gente possa ajudá-las a se reerguerem. A declaração do governador Eduardo Leite, em coletiva realizada na noite desta terça, reflete o sentimento de todo o povo gaúcho. Foram 15 mortes registradas apenas no município de Mussum, que fica na região central do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil informou em coletiva que não foi possível determinar em quantas casas esses corpos foram localizados. O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, afirmou ainda que há expectativa de que o número de mortos suba ao longo das próximas horas e dias, já que o volume dos rios da região já está diminuindo. Mussum é o município com maior número de mortos até o momento. Ainda na manhã dessa quarta, outros 6 óbitos foram confirmados em Roca Salles. Já haviam sido notificados 2 óbitos em Ibiraiaras, 1 em Mato Castelhano, 1 em Estrela, 1 em Passo Fundo e 1 em Lajeado, que ocorreu durante um resgate aéreo quando um cabo se rompeu, causando a queda do militar e de uma idosa que acabou não sobrevivendo. Em Lajeado, mais de 500 pessoas estão desabrigadas e foram acolhidas em ginásios municipais. Em Estrela, são mais de 60 famílias desalojadas. Arroio do Meio tem mais de 300 pessoas desalojadas. Os números são resultado da 6ª maior marca histórica de elevação do rio Taquari, que alcançou 27 metros e 20 centímetros. 5 aeronaves trabalham em operações de resgate no Vale do Taquari. Mussum, Roca Salles, Lajeado, Cruzeiro do Sul ainda tem pessoas em situação de risco para salvamento. Os esforços estão sendo feitos, né, buscando atender a todas essas comunidades. É possível, infelizmente, né, que existam novas vítimas que a gente vá detectando conforme as águas vão baixando e vão se fazendo os levantamentos, acompanhamento de áreas isoladas. É possível que haja novas vítimas, mas nós estamos fazendo todo o esforço, né, para poder salvar as pessoas. Esse é o nosso esforço.
Inclusive a remoção dos corpos é complexa, porque Mussum ainda está isolada por terra, e as aeronaves estão dedicadas especialmente a fazer resgate das pessoas, né? Inclusive transporte de pacientes, no caso dos pacientes de Roca Salles. Por isso, a retirada desses corpos, inclusive, pode levar mais alguns instantes, aí, mas assim que for possível, naturalmente. O IGP também, Instituto Geral de Perícias, já mobilizado para fazer toda a perícia adequada para a identificação também desses corpos, e assim que restabelecermos as conexões com o Mussum e com os familiares todos, identificar, então, essas pessoas. Então, infelizmente, pode ser, sim, que venhamos a ter novas vítimas, mas nós não temos como ainda precisar isso neste momento. Mais de 85% do município de Mussum foi atingido pela cheia do rio Taquari e, por questões de segurança, a energia elétrica foi cortada. A Defesa Civil estima que 400 pessoas estejam desabrigadas e outras 500 desalojadas. Os moradores estão sendo resgatados em cima de telhados e forros das casas. Essa é a mesma situação verificada no município de Roca Salles. O helicóptero está salvando uma pessoa aqui do nosso lado, aqui perto, ele está atrás dessa árvore. Mas conseguiram pegar uma senhora, a filha, que estava, né? Eles conseguiram baixar o helicóptero, mas nós não temos como sair, nós vamos ter que esperar, tomara que baixa. Nós não temos como sair daqui. Muitas pessoas não compreendem assim a gravidade da situação, e a gente até entende, de certa forma, porque lá mesmo em Lajeado, onde eu estava agora, o prefeito e a sua equipe relatavam, não tinham nunca observado chegar a água onde ela chegou em Lajeado. Nós estamos falando... nós estamos falando dos municípios ali que tiveram ainda a situação mais crítica, né? Em Lajeado foi muito grave a situação. Em 2020 eles tinham tido a maior enchente, e agora tiveram uma ainda maior, atingindo zonas da cidade que nunca tinham observado, pelo menos nessa geração, as pessoas que aí estão para poder contar a história observada em Lajeado. Então, o que acontece? Você emite os alertas e as pessoas, naquelas comunidades que mais usualmente são atingidas, eventualmente até levam mais a sério para poder sair, porque já estão um pouco mais acostumados. Em localidades em que isso não costuma ocorrer, as pessoas às vezes colocam em dúvida, né, custam a atender a esses alertas quando finalmente a água realmente está chegando num nível já inesperado, que começam a se alertar. Com o alto volume de chuvas, no início dessa quarta-feira, 18 pontos em rodovias estaduais gaúchas estavam totalmente bloqueados ou com bloqueio parcial. Outros 17 pontos estão sob monitoramento. A orientação da Defesa Civil Estadual é para que os motoristas consultem os órgãos de regulação antes de viajar e fiquem atentos à sinalização nas rodovias. Além disso, para que optem por adiar qualquer compromisso, se possível, evitando deslocamentos neste período. Os alertas da Defesa Civil sobre inundações dos rios Taquari e Caí seguem vigendo até a 13h dessa quarta. E há ainda a previsão de mais chuvas para os próximos dias, o que mantém as autoridades em alerta, além, é claro, do deslocamento das águas para todos os rios e afluentes do estado, aumentando o risco de enchentes em função do acumulado da chuva dos últimos dias. Agora é o momento de ajudar a quem precisa. As comunidades de regiões mais afetadas necessitam de kits de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos e roupas de cama. As doações podem ser entregues em quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, todas as agências do Banrisul e em pontos de coleta da campanha do agasalho do estado do Rio Grande do Sul. Em caso de necessidade, a ajuda pode ser pedida por meio dos seguintes contatos: Brigada Militar, pelo 190, Corpo de Bombeiros, pelo 193 e Defesa Civil, pelo 199. Toda ajuda, né, toda solidariedade nesse momento é muito importante justamente para o socorro a tantas pessoas que estão precisando. Gente, o jovem Gabriel Marim, de 20 anos, teve morte cerebral confirmada pela equipe médica do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul.
Ele se envolveu em um grave acidente no último dia 30, na BR-290. A família autorizou a doação de órgãos após a confirmação da morte encefálica. O coração, os rins e o fígado foram os órgãos doados e levados para Porto Alegre. Essa é a terceira captação do ano do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, totalizando 41 captações desde 2002. Amanhã é feriado nacional e isso afeta o funcionamento de vários serviços. A gente preparou uma reportagem para te informar o que abre e o que fecha em Cachoeira do Sul. As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado da Independência do Brasil. Na sexta-feira, as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado e no domingo, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos. As agências de correios também não vão funcionar no feriado, mas retomam com funcionamento normal na sexta-feira. As lotéricas funcionam normalmente na sexta-feira. No sábado, elas operam em horários reduzidos, apenas no turno da manhã. Os supermercados de Cachoeira abrem amanhã das 8 ao meio-dia. À tarde estarão fechados. Na sexta e sábado, o funcionamento segue normal. Domingo, apenas os pequenos mercados familiares vão estar de portas abertas. O Zoológico Municipal abre normalmente de quinta até o domingo. O funcionamento é das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. O SEMPRA estará em regime de plantão no feriado prolongado. Denúncias de animais soltos devem ser feitas para a Brigada Militar via telefone 190. E amanhã, dia 7 de setembro, vai ter desfile cívico-militar em Cachoeira do Sul. A atividade, que está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Educação, vai contar com a participação de 65 entidades. A Lena Caetano está chegando com os detalhes do desfile e fala como vai funcionar o trânsito nas proximidades da rotatória das 5 Esquinas, ponto de partida. Boa tarde, Lena. Daniel, excepcionalmente estamos fazendo essa transmissão diretamente aqui do centro da rotatória de Cachoeira do Sul, local não permitido, para pedestres, para dar informação para os nossos telespectadores, porque nesta região, neste entorno, é que vai acontecer a concentração do desfile de 7 de setembro, que começa a concentração a partir das 8h30 da manhã. Nesse 7 de setembro, então, teremos como tema nacional da Semana da Pátria o centenário de falecimento de Rui Barbosa de Oliveira, o Águia de Aia, tema estadual, centenário da Revolução de 1923 e o tema local, tema municipal, a Cabo Toco, Almira Leal, a primeira mulher a ostentar a farda da Brigada Militar como enfermeira e combatente. Sobre esses temas, então, as entidades poderão discorrer durante o desfile de 7 de setembro, que vai percorrer a Rua Júlio de Castilhos com partida aqui das 5 Esquinas. O desfile começa impreterivelmente 9 horas, segundo a organização do desfile. O Exército Brasileiro, como sempre, vai fazer a abertura desse desfile. Com chuva ou sem chuva, esta é a previsão de participação do Exército. Se a chuva for fraquinha, meio que insignificante, aí sim as demais entidades também vão desfilar. O detalhe é que está previsto chuva para este 7 de setembro, para amanhã. Só que não se sabe a intensidade ainda e durante o decorrer do dia que isso vai se confirmar realmente, se chove de manhã ou à tarde ou durante todo o dia. Então, essa é a previsão. Com chuva forte, cancela o desfile. Mesmo assim, o desfile vai ter início com o Exército, com chuva ou sem chuva. As demais entidades apenas se o tempo permitir. 65 entidades deverão percorrer a Avenida Júlio de Castilhos neste desfile 7 de setembro. Teremos a participação de 65 entidades, como eu já disse, destaque para 4 escolas estaduais que vão participar e as escolas do município, em número de 29, vão participar desse desfile. 3 escolas particulares também desfilarão. A banda Marcial Gonçalvense também terá sua participação. Entidades como a PAI, Asilo, Escoteiros e mais entidades do município confirmaram presença também nesse 7 de setembro. Foi realizado ontem à tarde uma reunião lá na sede do CIPROM, da organização do desfile, para ultimar detalhes deste 7 de setembro. E uma das recomendações que foi repassada para as entidades que vão desfilar é que
em função do grande número de entidades e para dinamizar a descida das entidades na Júlio de Castilhos, que não haja evoluções, que não haja apresentações paradas durante o percurso, para que as pessoas que estão assistindo, então, não sofram muito, né, tempo ao relento ou então aguardando na lateral da Júlio de Castilhos enquanto acompanham o desfile, para que seja um desfile realmente dinâmico e agradável de se assistir. O que mais que temos de informação por aqui? Trânsito, a partir do iniciozinho da manhã já teremos trânsito interditado. E para falar sobre a questão do trânsito, você que sai de casa de manhã cedinho, você que ainda vai trabalhar mesmo com o feriado ou você que vai vir para o desfile de carro, conosco aqui o André, que é a autoridade de trânsito do município, para nos informar. André, boa tarde. A partir de que momento começa a interdição do trânsito aqui no entorno das 5 esquinas? Boa tarde, Helena. Boa tarde, telespectadores. A partir das 6 horas da manhã, nós já estaremos instalando os cavaletes, os cones, em todas as transversais da Júlio de Castilhos. E aqui na Bento, até a Marechal Hermes vai ser interditado também para o pessoal ir se organizando. O quartel, como de costume, sempre se posiciona aqui na Avenida Brasil, então vai ser interditado desde a Pinheiro Machado, né? A Pinheiro toda vai ser livre para o trânsito, mas as transversais interditadas. Nessa região é que é onde vai acontecer a área de concentração das entidades. Exatamente, o pessoal se concentra aqui para descer depois de dar aquele show na Júlio de Castilhos. E o trânsito local nas transversais vai ser liberado apenas para os moradores, né? Então quem tem que sair de casa, não tem problema nenhum. Só que a gente sempre aconselha que saia cedo, né? Daqui a pouco se posiciona, todas as escolas e tal, fica ruim ficar transitando o carro no meio da população. Avenida Brasil liberada. Avenida Brasil, sim. A Avenida Brasil vai ficar liberada. Aqui também, a partir do Borges, né, na Bento, é importante dizer, também vai ser interditada para não ter este problema aqui na rotatória. A partir das 6 da manhã, então, começa essa interdição? A partir das 6 horas da manhã, a gente pede para que quem tem que vir ao centro, quem vai vir, que tenha cuidado, principalmente que vai ter muita escola, muita criança, né? Hoje à tarde mesmo tem ensaio, inclusive crianças a partir do prézinho, primeira série, então, né? Então, bastante cuidado com o trânsito. André, muito obrigado pela participação e pelas informações também. Daniel, essas são as informações, você que está nos acompanhando, então, a recomendação a gente destaca mais uma vez nesse 7 de setembro, se vem assistir, venha prestigiar, mas saia cedinho de casa para garantir que chegue com tranquilidade, que ache uma vaga para estacionar, ou então que você também possa se posicionar num bom local aqui ao longo da Rua Júlio de Castilhos para poder acompanhar esse desfile de 7 de setembro. Daniel, volto contigo. Obrigado, Helena, pelas informações. E uma observação, segundo informação repassada agora há pouquinho pelo setor de trânsito, a Avenida Brasil vai ter interdição parcial na quadra entre a rotatória e a Rua Coronel Santos Filho. Então fica aí a observação para os motoristas, para os condutores aqui em Cachoeira do Sul. A Prefeitura de Cachoeira do Sul decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira. Com isso, as atividades da administração municipal param hoje e retornam só na segunda-feira. Dessa vez o feriadão não vai ser aplicado em serviços essenciais de saúde. Então, na sexta, os postos de saúde de Cachoeira vão abrir. Equipes da atenção primária também vão trabalhar no dia 8. Ontem o dia foi de troca de experiências para cerca de 100 estudantes cachoeirenses que participaram da terceira edição da iniciativa Profissionais do Amanhã. A TV Cachoeira fez parte do projeto com a orientação de 2 meninas que sonham em trabalhar com comunicação. A Ravena e a Rayane foram as estudantes que vieram conhecer o nosso trabalho aqui na TV Cachoeira. Com 17 e 18 anos, ambas estão concluindo a escola e sonham em seguir na comunicação. Ontem elas acompanharam um pouco da nossa rotina de entrevistas e produção de conteúdos. Entre as tarefas estava a produção de um pequeno texto e a gravação de uma passagem sobre esse assunto. Elas toparam o desafio e foram para a rua brincar um pouco de repórter. 3, 2, 1. O projeto Incubadora UERGS ajudou com seus diversos cursos online Dona Isalete a aprimorar o seu trabalho. Como vocês puderam ver, aí está Isalete com o projeto Incubadora com seus 3 anos de fazendo biscuit. Por óbvio, elas estavam um pouco nervosas, mas faz parte esse início de trajetória dentro da comunicação. A televisão não é fácil para ninguém.
Logo depois, elas foram para a sala de gravação das matérias. A dupla teve a oportunidade de ler um pequeno texto simulando a elaboração de um conteúdo. O projeto Incubadora da UERGS é uma iniciativa que avisa o desenvolvimento e a organização de algumas tarefas que interessam ao profissional. As orientações repassadas devem auxiliar na rotina e, posteriormente, essa atividade viria um trabalho, aumentando a fonte de renda deste beneficiário. O projeto Profissional do Amanhã foi encerrado na noite de ontem no auditório da UBRA, com a participação de todos os envolvidos nas atividades realizadas nesta terça-feira. A iniciativa é do escritor Sérgio Almeida, na parceria com a CACISC e UBRA, que visa a prática da profissão vislumbrada pelo estudante no futuro. A experiência pode reafirmar o desejo daquele aluno ou mostrar que talvez aquela rotina não se encaixe com aquilo que o estudante espera para o longo da vida. Muito bom, parabéns a todos os anfitriões que abriram as portas das empresas para receber os estudantes, né? E para demonstrar um pouquinho aquilo que é o sonho, quem sabe, de alguns estudantes para o futuro, para a construção da sua carreira, da profissão. Muito bom. Bom, nós vamos agora para a tela para ver as mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado a você que está interagindo, trocando ideia, trocando informação com a gente aqui na Novo Tempo. Então vamos ver aqui os recadinhos. Enquanto isso, deixamos para você também o número do WhatsApp na tela para você interagir com a gente. A Maristela Rosa Severo, de Cachoeira do Sul, diz aqui: estamos assistindo o programa. Muito triste essas enchentes nos municípios gaúchos. Obrigado, Maristela, pela participação. Tenho certeza de que esse é o sentimento, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, especialmente, com o auxílio que está chegando a esses municípios e imagens que estão correndo o mundo, né? Porque realmente os relatos são todos muito impactantes. Quem mais? A Juliana Martins está participando e dizendo aqui, ó, enchente no arroio, no Amorim, bairro Cristo Rei. Enchente no Amorim, bairro Cristo Rei. Ela manda aqui o vídeo, né? Então as águas do Amorim estão altas. O Amorim que vai parar também no Rio Jacuí e o Rio Jacuí que também vem aumentando seu volume, como a gente destacou na entrada ao vivo da Lena, logo na abertura do jornal, algo que está sendo monitorado pela Defesa Civil em Cachoeira do Sul. Morisson Machado: minha mãe veio para Cachoeira na enchente de 1941. Não existia a Ponte do Fandango. Imagina chegar de barco, olhar e só enxergar água. É desesperador, muito triste tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Que Deus olhe por nós, diz aqui o Morisson Machado. Obrigado, Morisson. Inclusive, sobre essa enchente de 1941, tem uma reportagem especial no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só pesquisar por essa enchente de 1941, que há ali um resgate, né, sobre uma das piores enchentes aqui do estado. A Cristina está participando. Quero parabenizar a minha tia Binoca pela passagem dos 100 anos de idade, no dia 2 de setembro. Então, parabéns à Binoca, né, por essa data tão especial, tão marcante, 100 anos, um século de vida. Desejamos toda a felicidade para ela. O Ronaldo também está interagindo aqui. Passei na Vila Piquiri ontem e vi gente trabalhando na escola nova. Está muito bonito e já limparam. Pena que se ficar tudo sozinho ali, os vândalos tomam conta. Alerta aqui o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pela participação. É isso, né? Então as obras estão sendo retomadas com a promessa de aula em 2025 na escola do Piquiri. Rosita da Fonseca, de Várzea Grande, Mato Grosso. Nasci em Cachoeira, moro há 53 anos em Várzea Grande, Mato Grosso. Um abraço para toda a minha família e a todos do NT Sul. Assistimos todos os dias. Obrigado, Rosita, pela participação. Tudo de bom aí para a senhora. E o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Outras informações lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Um ótimo feriado para você. Continue ligado aqui na TV Novo Tempo, no canal da Esperança. Tchau!